Patrícia, para poder orar pela nossa missionária Amanda. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aí, Deus querido, a vida da tua filha, Senhor, que vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Deus amado, Deus querido, eu te apresento, Senhor, a vida da tua filha. Senhor, que ela venha a ser usada por ti poderosamente. Deus querido, que tu venha, Senhor, falar aos lábios da tua serva. Senhor, a mensagem, ó Deus querido, a qual o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Tira todo impedimento, ó Deus querido, paralisa o mundo espiritual neste momento. Senhor, que toda a atenção é para ti, Senhor, para a tua palavra nesta hora. Deus querido, prepara, Senhor, a tua igreja, Senhor, para receber esta palavra, Senhor, vinda do teu trono. Deus querido, no nome de Jesus, amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de João. Capítulo 1, a partir do versículo 1. O tema proposto para esse mês de junho, é uma vida transformada pela palavra. Os irmãos acharam a palavra do Senhor? E a palavra de Deus, ela diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não os conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e os que creram no seu nome. Podem se assentar em nome santo de Jesus? E a palavra de Deus, ela continua no 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? Aqui, a palavra do Senhor está dizendo que o próprio Deus, próprio Jesus, que o Deus ele enviou o seu Filho amado, Jesus, como carne. A nós, enviou sobre a terra o Verbo vivo. Ele se fez a carne. Está falando aqui de Jesus, a palavra, ela tudo nos leva a Jesus. A palavra, ela, irmãos, é o próprio Jesus falando conosco. E esse Verbo se fez carne entre nós. A palavra de Deus está dizendo aqui que muitos não creram nele. Ele veio para salvar, para libertar o seu povo, mas muitos não o aceitaram. Ele veio como luz sobre as trevas,
mas muitos o rejeitaram. E em Hebreus 4, falando acerca do poder da palavra de Deus, Hebreus 4 diz: porque a palavra de Deus é a vida e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Quando você precisa de uma resposta, quando você quer que Deus fale contigo, basta você dobrar teu joelho, falar com Deus, orar, abrir a palavra do Senhor. Muitas das vezes recorrem a homens para ouvir a palavra do Senhor, alguma revelação, algo do tipo, mas muitas das vezes não recorrem a quem devem recorrer, que é a palavra do Senhor, porque aqui é a própria revelação, é o próprio Jesus falando contigo. Tudo aquilo que você precisa para a tua vida, seja um direcionamento na tua vida sentimental, na tua vida financeira, no teu particular, ou seja, se você está vivendo algum tipo de problema, na tua vida sentimental, seja qual área for da sua vida, quando você abre a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra do Senhor, o próprio Verbo, ele fala contigo, porque ele se revela a você. Então é necessário, é muito importante a meditação da palavra do Senhor. Muitos se encontram fracos na fé, porque não querem mais ouvir a palavra de Deus, não querem mais sentar para aprender da palavra de Deus, não querem muitas das vezes vir ao culto, ouvir a palavra de Deus, mas preferem viver as suas vidas carnais, colocando de repente festas, situações, pessoas, no lugar do Senhor, no momento que era para estar ouvindo a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que muitos se encontram fracos na fé. Muitos, eu não consigo me fortalecer no Senhor, eu não consigo estar, congregando, fazendo parte, porque eles não estão alicerçados na palavra, porque muitos não se esforçam para estar na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Irmão, então por isso que nós temos, irmãos, que estar nos cultos. Precisamos participar dos estudos da palavra de Deus, porque o Senhor nos dá entendimento da sua palavra, porque muitos pecam, muitas das vezes por falta de conhecimento, e a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem te liberta é o Senhor. Em Romanos 10:17 diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E em João 3, a partir do seu versículo, João 3 fala acerca de Nicodemos. E ali Nicodemos, Jesus conversa, instrui, a Nicodemos acerca da palavra de Deus. E Jesus, ele fala a partir do 3:3, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar
no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui no 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, que a palavra de Deus, ela própria, ela já está dizendo que muitos que vivem nas trevas, eles não querem Jesus, não querem a sua palavra, porque eles preferem viver nas trevas. Eles não querem serem reprovados. Eles querem viver as suas vidas como querem, seus desejos carnais, não querem serem reprovados, mas eles querem viver aquilo que traz alegria para a sua carne, e por isso eles fogem da presença do Senhor, fogem da palavra do Senhor. E nós temos que, e a palavra de Deus diz, irmão, que nós necessitamos da palavra. Irmão, nós precisamos dessa palavra que nos edifica, que nos traz fé, que nos alimenta. A palavra nos mantém de pé, firmes na presença do Senhor. Através dessa palavra, nós às vezes, irmãos, me fugiu a palavra, nos livra de muito sofrimento. Lembro eu que quando eu não conhecia a palavra de Deus, passei por muitas situações difíceis, sofri muito por falta de direcionamento da palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Irmãos, ela nos guia, a palavra do Senhor ela nos direciona, nos mostra o caminho, o melhor caminho que a gente deve andar. E nisso, irmão, evitamos muitos sofrimentos. E Lucas, no seu capítulo 8, vamos passear um pouco hoje pela Bíblia, vamos passear um pouco na palavra do Senhor. Lucas, no seu capítulo 8, a palavra de Deus fala acerca de um endemoniado gadareno. A palavra de Deus diz que Jesus chega nessa cidade de frente da Galileia, e ali ele se depara com um endemoniado, e ali ele expulsa o demônio daquele homem, porque ninguém conseguia prender aquele homem, era acorrentado, aquele homem correntes não prendiam, porque os demônios eram tão fortes sobre a vida dele, irmão, que não havia ninguém que o pudesse prender. E ali, irmão, Jesus vem e ele liberta, ele entra com a transformação na vida daquele homem, e ali aqueles demônios são expulsos. E aqueles demônios entram nos porcos, e ali aqueles porcos se precipitam, no abismo e morrem.
E ali aquelas pessoas, aqui no versículo 37, 8:37, diz: e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando nele, no barco voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogaram-lhe, disse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmão, naquela cidade, o engraçado aqui é que Jesus, ele liberta aquele homem possuído de demônios, mas havia ali um povo que estava vendo, ficou sabendo daquela situação e viu, né, a transformação que Deus fez naquele endemoniado. E eles ficam atemorizados e dizem: Jesus, saia daqui, saia da nossa cidade, saia de perto de nós, porque eles estavam rejeitando a Jesus, estavam rejeitando a palavra de Deus. E ali aquele endemoniado que foi liberto, que foi transformado, ele diz: Jesus, eu quero estar contigo. Aquele que era endemoniado queria estar perto de Jesus porque tinha sido liberto, compreendeu, entendeu a necessidade de Jesus. E ali ele queria ficar perto, ele não queria mais sair de perto de Jesus. Mas aqueles que eram são, rejeitaram, negaram a Jesus. Irmãos, e Jesus disse para aquele homem: não quero que você fique comigo, mas eu quero que você pregue, eu quero que você fale do que eu fiz sobre a tua vida. E irmãos, aqui aquele homem tinha um testemunho, e através do testemunho dele de vida, ele pregava a palavra de Deus. E às vezes é assim sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você passou, a transformação que Deus ele fez sobre a tua vida, mas através do seu testemunho, você prega, você fala, porque muitos observam a sua caminhada, a sua vida, a sua trajetória, e quando eles veem o testemunho que Deus fez na tua vida, eles conseguem enxergar o Senhor sobre a sua vida. Aleluia. E os testemunhos, irmãos, são grandes de testemunhos de pessoas que foram transformadas através da palavra de Deus. E Zaqueu é um que foi transformado. Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade. Ele sobe numa árvore para poder ver Jesus de longe, pelo menos. E quando ele olha, vê Jesus ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. E Zaqueu desce. Jesus entra na tua casa, muitos murmuram e começam a dizer: se ele soubesse quem é esse Zaqueu, ele não entrava na casa dele. Ele é cobrador de impostos. Cobrador de impostos, irmãos. Aqueles que muitas das vezes ele enriquecia através do povo, através da população. Eles cobravam muitas das vezes imposto além do que era para ser cobrado. E através disso eles enriqueciam. Ele era um cobrador de impostos. Então ele era odiado pelo povo. Então logo eles pensaram: Jesus, se tu conhecesse quem ele é, você não entrava na casa dele. Mas Jesus, ele veio exatamente para esses. Para o bandido, ele veio para a prostituta, ele veio para o viciado, para o drogado, ele veio para os rejeitados.
E Jesus, ele entra e quer fazer morada dentro da sua casa. E a tua casa espiritual, ele quer fazer morada na tua vida. E ali aquele homem, irmãos, ele demonstra que ele verdadeiramente ele foi transformado quando Jesus entrou na sua casa. Porque ele disse: Jesus, olha, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir, vou quadruplicar, vou restituir tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu roubei. E isso verdadeiramente é sinal de uma transformação. É aquele que não vive mais no lamaçal do pecado. A palavra de Deus diz: vem como estás, mas não permaneça. Você pode vir todo sujo, você pode vir todo cheio de pecado, cheio da imoralidade, cheio da prostituição. Você pode vir, irmãos, da forma que Deus te chamar, mas não permaneça. Porque a palavra veio para transformar as nossas vidas. Não para nos manter da mesma forma, não. Mas ele veio para transformar, para fazer uma limpeza sobre as nossas vidas. E ali, Zaqueu, ele mostra que ele verdadeiramente, ele foi transformado pela palavra de Deus. Irmão, muitas das vezes, o que nos mostra que somos transformados é que se você roubava, você não rouba mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Seja aquilo, seja qual pecado que for, você, diante da palavra de Deus, te traz o esclarecimento da verdade. E você, por amor ao Senhor, você entende que não pode viver mais essa vida de pecado. A mulher samaritana, aqui Deus, ele transformou ela. Ela foi transformada através da palavra. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi transformada da imoralidade. Zaqueu, ele foi transformado da corrupção. E essa mulher, o próprio Jesus marcou um encontro naquele poço com ela, em João 4:1, a palavra de Deus diz que quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, e ali Jesus, ele fala: chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus: disseste bem, tiveste 5, e o que tu tens não é teu. E ali ela olhou e ela percebeu, ela entendeu que verdadeiramente Jesus, ele era um profeta. E aquela mulher rapidamente, irmãos, quando ela teve encontro com Jesus, ela teve uma transformação. E logo aquela mulher saiu pela cidade para pregoar a palavra de Deus, para dizer acerca de Jesus. E muitos creram e foram até Jesus através dessa mulher. Porque uma mulher que vivia na imoralidade, agora essa mulher vira uma missionária do Senhor. E é assim sobre a minha vida, assim sobre a tua vida. O Senhor, ele quer te transformar. O Senhor, ele quer te fazer uma missionária da casa do Senhor. O Senhor, ele quer te fazer um pregador da palavra de Deus. Quer usar a tua vida para libertar, transformar aqueles que vivem no lamaçal do pecado. E acerca, o gadareno, como eu já disse, ele foi transformado, de possessão malignas. Irmãos, Pedro, ele desejava, a sua perspectiva, era de ser um pescador, um grande pescador, de sustentar a sua família, viver a sua vida. Mas Jesus, ele olha para Pedro, em Lucas,
capítulo 5, versículo 1, fala acerca da pesca maravilhosa. O encontro de Jesus com Pedro, Tiago, João. E ali o Senhor, Pedro já desistindo, já lavando as redes. E já desistindo, porque tentou a noite toda pescar. Ele conhecia de pesca. Mas naquela noite, nada apanhou. Nada pegou, nada pescou. Teve uma noite frustrada. Mas, ao amanhecer, Jesus pede seu barco emprestado. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para pregoar a palavra, porque a multidão era muita. E ali eu apertava. E ali Pedro empresta seu barco, Jesus prega. E logo depois Jesus fala: Pedro, vai ao mar alto, lança a sua rede. E Pedro diz: Senhor, já tentei a noite toda, nada apanhei, nada peguei, mas por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. Irmão, se Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, apesar de você já ter tentado de tudo, já feito de tudo, você está frustrado, você já perdeu as esperanças. Mas se Jesus liberar a palavra sobre a tua vida, lance a rede, lance a sua rede, porque certamente você vai pescar. Porque certamente muitos peixes, assim como Pedro, quando ele pescou, irmãos, era tanto peixe, mas tanto peixe, que ele teve que chamar os amigos do lado, os barquinhos do lado, para também pegar aqueles peixes, porque eram muitos. Por causa da obediência de Pedro, ele teve uma grande pesca. E aquilo que Deus ele faz sobre as nossas vidas, a bênção que o Senhor ele libera sobre as nossas vidas, não é somente para nós, mas é para aqueles que estão do nosso lado. É para aqueles que também estão tentando e não conseguem, mas o Senhor vai usar a tua vida para abençoar esses. E o Senhor quer te usar como um canal de bênção. E aqui Pedro, ele ficou maravilhado quando ele viu o milagre que Jesus tinha feito. E ele disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu não sou digno. Ele ali estava reconhecendo que ele era pecador, que ele não merecia estar perto de Jesus, né? Porque ele reconhecia os seus pecados. Mas Jesus disse para ele: Pedro, agora você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Irmãos, a perspectiva de Pedro era tão pequena, ser pescador, mas Jesus queria fazer ele um grande pastor em Jerusalém. Alguém tão simples, mas que Jesus ele escolhe. Porque ele não olha, irmão, como o homem vê, o homem olha para nós e fala: esse daí não vai dar nada. Esse daí não vai ser nada. Mas Jesus, ele olha para nós, olha para mim, olha para você e te escolhe para uma grande obra. Assim como Jesus fez na vida de Pedro. Pegou ele, transformou ele. Porque é assim que o Senhor ele faz. Porque a palavra transforma um homem e o tira da condenação do inferno e o conduz para a salvação eterna. Irmãos, a palavra de Deus transforma o homem e tira da condenação do inferno e o conduz para a salvação eterna. Irmão, não é perca de tempo você estar na casa do Senhor, não.
Não é perca de tempo você separar o teu momento, algumas horas para estar na presença de Deus, não. Porque, irmãos, o Senhor, Ele te tirou do lamaçal do pecado para te conduzir, irmão, para uma morada eterna, na glória, para a salvação. Muitos estão sendo conduzidos ao inferno, até mesmo nesse exato momento, mas o Senhor, Ele te escolheu para te dar vida, e vida eterna. Ele não te escolheu para fazer como homem dessa terra, que escolheram as coisas superficiais, as coisas que o vento leva, as coisas que a traça corrói, porque, irmãos, a casa vai ter uma hora que ela vai cair. Com o tempo, desfaz. O carro, irmão, com o tempo a ferrugem corrói, destrói. Irmãos, que não possamos ficar apegados às coisas dessa terra, mas que possamos nos apegar a Jesus, que possamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela sim nos traz algo eterno, que é a salvação das nossas almas. Amém? E assim eu já agradeço a minha oportunidade no nome santo de Jesus.